O Senhor é o dono deste lugar, é o Senhor que tem preservado nossas vidas, é o Senhor que tem nos sustentado dia após dia, ó Deus. Por isso nós te louvamos, ó Deus, e engrandecemos o nome santo do Senhor. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lamentações, no capítulo 3. Lamentações 3, a partir do versículo 25. Vamos ler apenas uns 2 versículos para a nossa meditação nessa manhã. Aleluia, louvado é o teu nome, Jesus. Lamentações 3, 25 diz assim: Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém. Irmãos, olha que versículo maravilhoso. Bom é o Senhor para aqueles que atêm a Deus. O Senhor tem sido bom, tem sido misericordioso. O Senhor tem guardado nossas vidas, tem cuidado de nós. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Que bom sabermos que nesta manhã nós temos uma esperança que nunca morre. Que bom saber que a nossa esperança está firmada em Cristo Jesus, que venceu a morte, e nós somos vencedores junto com Ele. Que bom sabermos que nesta manhã nós podemos aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Isso quer dizer que nós não precisamos desesperar, nos ficarmos aflitos como o mundo está aí fora, porque nós temos uma esperança em Cristo Jesus. Nós não precisamos desesperar diante das dificuldades, porque nossa esperança está no Senhor. Que bom sabermos que nesta manhã a nossa esperança está firmada em Cristo. Não está firmada nas riquezas deste mundo, não está firmada na sabedoria deste mundo, mas está firmada naquele que é vencedor, que é o nosso Deus todo forte e poderoso. Que bom nesta manhã nós sabermos disso. Que bom saber que antes nós éramos um pecador, andávamos sem esperança, nós não tínhamos luz, mas hoje nós somos remidos em Cristo, porque Ele nos salvou. E essa é a canção que nós queremos cantar com os irmãos aqui nesta manhã. Porque antes nós éramos pecadores, mas nós somos achados por Cristo, pela sua graça e pela sua misericórdia. Aleluia, Jesus. Senhor maravilhoso, toda a honra, toda a glória é tua, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Nós te louvamos nesta manhã. Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Pelo amor de Deus, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve no céu descerá, e consigo então me levará.
Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluias. Vamos orar. Ainda de pé, queridos. Senhor, te louvamos. Engrandecemos o teu nome, Senhor. Tão grande amor o Senhor tem, Senhor, demonstrado por nós. Muito obrigado. O Senhor tem nos sustentado, Deus. Sustenta, Deus, a igreja, sustenta a união masculina, sustenta a união feminina, Senhor. Sustenta os jovens, adolescentes, as crianças, Deus. Senhor, derrama teu poder neste lugar, que sejamos uma igreja viva, uma igreja missionária, uma igreja intercessora, uma igreja de santificação, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, nós te clamamos. Senhor, abençoe as famílias dessa igreja. Neste momento, nós clamamos. Socorre, Deus, os necessitados dessa igreja. Ó Deus, aqueles que estão passando por um momento difícil. Deus, nós já clamamos pela vida e a família da irmã Naí. Ó Deus, clamamos pela vida e a família do missionário Valtemir. Colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. A irmã Nair, ela perdeu uma irmã, né? Está sendo velado lá na capela da funerária Nova Aliança, tá? E também o irmão missionário Valtemir está vindo. Estava na Índia, a mãe do missionário Valtemir está enferma, estado bem crítico, e ele está vindo também. Nós devemos orar pela mãe do missionário Valtemir, tá bom? Nós vamos convidar o professor Rafael, é o meu tio, né? Eu falo com ele, né? De consideração pela idade dele, que é bem mais velho do que eu, aí eu chamo de tio, né? Mas ele vai, daqui a pouco ele dá o troco, ele vai pegar o microfone, né? Mas eu respeito a idade, né, irmãos? Nós temos que respeitar, né? Deus abençoe, viu? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Não vou responder não, né? Jesus fala para a gente ser manso como uma pomba. Nós vamos orar agora pela igreja perseguida. Nós temos feito esta oração aqui de manhã, enquanto a gente está aqui nesse clima tão bom que está nessa época aqui. Tem muito irmão apanhando, tomando soco, tapa na cara, chicotada e porretada, e sendo preso, e as famílias sofrendo e morrendo pelo Estado Islâmico, e pastores em situação difícil, passando até dificuldade de alimentação, todo tipo de sofrimento. Na igreja, na verdade, a igreja sofredora é toda a igreja é sofredora. Nós também sofremos, nós pagamos um preço natural. Paulo diz, todo aquele que quer viver piamente em Cristo sofrerá tribulações. Então, se você é um crente fiel, você vai passar por tribulação. Só que tem irmão que passa por mais tribulação, e tem irmão que, além da tribulação, existe uma perseguição. E eu gostaria que nós orássemos nesse instante, para nós estarmos ligados, né, com toda a igreja que sofre, sem denominação, pessoas de todas as denominações que estão sofrendo pela fé que tem em Cristo, e isso nos faz pensar e ser gratos a Deus pela liberdade que temos, e nos faz até pensar no compromisso que temos, de enquanto temos liberdade, de estarmos propagando o Evangelho da paz para as pessoas. Nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome nesta manhã, e nós queremos orar, meu Deus, por todo irmão encarcerado, meu Deus, em toda a face da terra, pastores que estão encarcerados, ó Deus, missionários, evangelistas que estão sofrendo, ó Deus, famílias sofrendo, filhos sem compreender porque que seus pais são bons e, no entanto, estão nessa situação. Meu Deus, missionárias que estão sofrendo perseguição por todo o mundo, porque elas são maioria. Ó Deus, governos que são anticristãos e que não permitem que a Tua palavra entre, e que persegue e mata, ó Deus, os filhos daquelas nações que se entregam a Ti. Nós oramos, meu Deus, para que o Senhor
toque no coração dessas pessoas e que o Evangelho cresça e que a igreja, Senhor, cresça em poder, meu Deus, cada vez mais em número e vá chegando e ocupando lugares como ocupou, meu Deus, aqui no Brasil, onde também já houve perseguição, mas hoje, por causa da presença massificadora da igreja, de uma grande quantidade de irmãos presentes em todos os lugares, já não é possível mais perseguir a igreja brasileira como antes, e nós pedimos, meu Deus, que muitas frentes missionárias entrem a esses lugares, para libertar esses irmãos que estão ali, em pouca quantidade, e sofrendo perseguição. Nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor reverta essa situação. Amém. Então hoje nós vamos ver sobre a mordomia do tempo e a mordomia dos talentos, mas dentro da mordomia do tempo, que dá para a gente encaixar perfeitamente. Então, o que vem a ser a mordomia do tempo? O tempo pertence a Deus. Deus é Deus também do tempo. E Ele te deu um tempo. Ele te deu 24 horas por dia, né? 24 horas por dia, para que você trabalhe. Te deu milhares de horas por ano. E durante toda a nossa, de dias, centenas de dias por ano, milhares de horas por ano. E assim a nossa vida, ela é contada num tempo cronológico. Só que o tempo de Deus não é cronológico. O tempo de Deus é chamado de kairos. Quando fala dos atos de Deus, não fala de cronós ou cronos, como nós, na nossa língua, falaríamos cronos, né? Mas a palavra original é kronós. Então, nós temos um tempo medido, tudo em nós é medido. A própria noite, o dia que se fez aqui, fez com que nós fôssemos medindo o tempo. Mas Deus, que vive na eternidade, então Ele não obedece a um tempo cronológico. O tempo de Deus é o tempo perfeito, é o tempo dEle operar na nossa vida. E muitas vezes nós pensamos que está demorando, pensamos que, achamos às vezes que foi rápido demais, porque nós estamos nesse tempo contado. Deus opera na hora perfeita, na hora que Ele precisa de operar. Nós vamos falar aqui do tempo cronológico, naturalmente, que é o tempo que nós contamos. Então, nós temos um tempo de vida, nós temos dias de vida, anos de vida, horas de vida, minutos de vida, segundos de vida. E o que é que nós estamos fazendo com esses segundos? Porque às vezes orar pode ser 30 segundos, às vezes fazer uma coisa boa é 30 segundos, 40 segundos. Por exemplo, hoje eu contei 40 segundos para arranjar a minha cama. Eu levanto sempre depois, e aí havia sempre uma confusão, que eu levantava e deixava a cama desarrumada. E a minha esposa reclama as dores nos braços, e ia ficando. Eu comecei a arranjar. Eu contei 40 segundos. Então, 40 segundos você faz uma coisa, evita uma briga, evita uma confusão, e faz a obra de Deus, e prega para a mulher, não é? E a mulher prega para o homem. 40 segundos, por causa de 40 segundos, o casal fica com a cara fechada para o outro o dia todo, porque quem ficou por último deixou a cama sem arranjar, por exemplo. E tantas outras coisas, porque eu não orei um pouquinho de manhã, 5 minutos, não orei ao deitar, estava cansado demais, só que eu gastei milhares de segundos, de minutos, naquele dia, e eu não pude tirar um minuto para ter um momento íntimo com Deus. Uma certa vez, um médico, alguém falou para o médico assim, que ficava 2 horas em contato com Deus. O médico, muito ocupado, falou com ele assim: quem me dera que eu pudesse entrar na presença de Deus 10 minutos por dia. Irmãos, 10 minutos na presença de Deus é uma eternidade. Que às vezes a gente ora e cochila, e ora e pensa em outras coisas e divaga. Se você orar 10 minutos falando realmente com Deus, com toda a fé, na presença de Deus, então são essas coisas que vão fazer o nosso tempo. O que eu faço do tempo que tenho? Porque eu faço boas ações, ou eu descanso já descansado, ou eu vou ver um programa já repetido.
Tem os programas da Sky aí que repetem direto, né? Direto. E a pessoa vai ver e rever, e ver de novo, e ver de novo. E o que você está fazendo desse tempo que Deus te deu? Então, cuidar de algo que é de outra pessoa. Deus nos emprestou esse tempo, né? Colocou na nossa responsabilidade esse tempo, para que nós usemos dele da melhor forma possível. Da mesma forma, o talento, a vocação que Deus te deu. O que você sabe que é a sua vocação? A sua vocação é aquilo que você faz acima da média. Eu faço isso melhor que a média das pessoas. Então, isso você tem vocação para fazer. Então, se você tem essa vocação, você precisa fazer, porque alguém que não tem essa vocação não pode ocupar esse espaço. Aí vem a questão do tempo de novo. Eu uso a minha vocação no tempo que Deus me deu, ou eu não uso a minha vocação no tempo que Deus me deu? Eu sei fazer coisa boa. Dorcas, por exemplo, passava o seu tempo fazendo roupas para as viúvas, porque ela era uma costureira, com certeza costurava também para receber, mas ela, como tinha essa facilidade, ela resolveu vestir as viúvas de Jope. Não é bom vestir a viúva? Às vezes a pessoa em condição difícil, com aquela roupa já rota, aquela roupa já velhinha, e Dorcas começou a olhar, e ela começou então a abençoar aquelas pessoas. A nossa vida aqui é para nós sermos abençoados por Deus e abençoarmos as pessoas que estão do nosso lado. E aí nós vamos cada vez mais dar sentido ao nosso tempo, dar sentido à nossa vocação. A pessoa que faz isso não tem depressão, e a pessoa que faz isso não tem ansiedade. E ansiedade e depressão são as doenças, são os sintomas de todas as doenças emocionais. Mas se você faz de coração, sem forçar, se você abre o seu coração para utilizar o seu tempo e o seu talento em favor de uma pessoa que precisa. Eu estava conversando com uma pessoa, uma dentista, me parece. Aí eu disse para ela, tira um tempo na semana, ela estava muito ansiosa. Eu falei, tira um tempo na semana para você atender uma pessoa que não pode te pagar. Isso vai melhorar a sua... E assim, todo profissional, ele pode se dispor a ajudar na sua profissão e tem a vocação espiritual também. Então, eu estou aqui nesta manhã, não é porque eu lutei nem guerreei para estar aqui. Eu estou aqui nessa manhã porque eu tenho uma vocação que eu disponibilizei para estar aqui. Tem outras pessoas que têm e que poderiam estar aqui também, mas nem todos. Então, nós temos que dispor para Deus, para o próximo e para nós mesmos também. Não podemos esquecer de nós, trabalhar para nós mesmos. E, às vezes, a gente não está trabalhando nem para nós mesmos, nem para o próximo, nem para Deus, e nem para nada, e também não estamos cansados. Nós estamos simplesmente deixando o tempo passar. E o tempo está passando. Aquela parte de cima ali, ó, né, aquele copo de cima, é o tempo da sua vida. E a areinha está caindo ali, e essa areia vai acabar de cair. Eu preciso dar um sentido para a minha vida. E é muito bom quando a gente consegue fazer isso. Não está indo, não. Passou aí? Então, beleza. Então, esse estudo é um estudo da Igreja Batista de Brotas, Escola Bíblica Dominical, Mordomia do Tempo, lição 9, pastor Isaías Alexandria da Costa. Naturalmente, eu mexi, eu coloquei outras gravuras, modifiquei algumas coisas que eu achei que podia ficar melhor, né? Mas o estudo original é da igreja desse irmão aí, pastor Isaías. Pode continuar. Pode continuar. É comum falarmos ou ouvirmos sobre a falta de tempo,
Mas será que sempre há falta de tempo para o exercício de alguma tarefa? Ou a falta da boa mordomia do tempo? A pessoa fala assim, eu preciso fazer um exercício físico, eu preciso comer melhor, mas eu preciso preparar essa comida. Mas aí você volta novamente, daí a 5 anos a pessoa está falando a mesma coisa. Eu preciso orar mais, eu preciso aprender um instrumento musical, eu sou louco para aprender um instrumento musical. Não, a pessoa é louca por outra coisa, porque o tempo passa, os professores estão por aí e ela não vai aprender um instrumento musical, e o tempo está passando. Porque se eu aprendesse instrumento musical, eu podia fazer um trabalho com crianças, ou eu podia tocar na igreja. E o tempo está passando, e o devorador está devorando o tempo. Somos, portanto mordomos. Volta lá, por favor. Volta sim, pode passar. Como servos do Deus eterno, devemos saber que todo o tempo pertence ao Senhor. Somos, portanto, mordomos até do tempo, uma vez que o que chamamos de vida terrena é exatamente o espaço de tempo que passamos sobre a terra. Então, todo o tempo pertence ao Senhor. E nós temos um tempo cronometrado que Deus acabou fazendo esse tempo kairos. Por quê? Porque eu não sei se eu vou morrer aos 53 anos, eu tenho 52, se é aos 54 ou se é aos 100. Eu tenho um tio que morreu com 98 anos, mas eu não sei se eu vou viver 98 anos, ou se eu vou viver 80 ou 70. Então, esse tempo na minha vida também é um tempo de Deus. Eu não sei a que nível a areia do relógio está, do relógio de areia está. Eu não sei. E eu sei que eu preciso de me apresentar diante de Deus naquele dia, e que eu devo levar oferendas ao grande rei, que eu devo levar coisas, talentos multiplicados. Eu preciso apresentar diante de Deus com as minhas mãos cheias, se possível, mas eu prefiro ir adiando. Mas o tempo pertence a Deus. Pode continuar. A brevidade do tempo na vida terrena. Então, a vida terrena é pequena. Pode continuar. Segundo a palavra de Deus, o homem vivia muito mais tempo do que no presente. Conforme a narrativa bíblica, o homem que mais viveu na terra foi Matusalém. Conforme está escrito em Gênesis 5:27, todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Então, é fácil gravar a idade de Matusalém. Você pensa em 666 ou 999. Inverte, ou os dois de fora ou do meio vai dar certo. Se você colocar 999, inverte o do meio, vai dar 969. Se eu colocar 666, você inverte o primeiro 6 e o segundo 6 e vai dar 9. Às vezes você ganha alguma coisa aí na rádio, né, lá com o tio Wagner, ele fala da idade de Matusalém, agora eu já estou dando a dica para você. Você nem precisa ir na Bíblia, liga rápido e aí você já fica sabendo. Então, esse homem viveu quase 1000 anos. Quase 1000 anos. É muito tempo, e durante o milênio, as pessoas vão voltar a viver tempos imensos assim, porque está prometido. Deus é aquele que é capaz de dar a vida e de renovar a terra. Mas hoje a situação não é essa. Por causa do pecado, o homem foi perdendo essa condição diante de Deus. Quando a iniquidade se multiplicou muito sobre a terra, Deus decidiu reduzir a idade do homem para 120 anos, fato que passaria a ocorrer após a geração de Noé. Então, em Gênesis 6:3, disse: então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. Espírito aqui é sopro. Ele disse: o meu sopro não permanecerá para sempre no homem, nessa condição de vida, de alma vivente.
ou seja, sopro de Deus mais o corpo. Então Deus começou a frear o homem. Até aqui as pessoas viviam até perto de 1000 anos. Nessa época, né, após a geração de Noé, Deus já vai dizer que o homem viveria só 120 anos. Hoje ainda existem algumas pessoas que chegam a 117, 112, incrivelmente, raramente uma pessoa chega a 120 anos, porque toda regra tem exceção, né, a 123 anos, porque também a idade agora não é 120 mais, é uma idade menor. Mas dificilmente uma pessoa hoje chega a 120 anos. Os 120 anos foram ainda reduzidos. Nos dias de Moisés, a média de tempo da vida humana desceu para 70 anos. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor, a 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, a média de vida aqui no Brasil agora é 78 anos para mulheres e 72 anos para homem. Nos outros países, nós estamos chegando perto dos países do primeiro mundo, mas fica ali em torno de 80. Só que quando a pessoa passou de 70, ele já não tem mais a mesma qualidade de vida que tinha antes, naturalmente. Aí ele vai cair lá em Eclesiastes 12, que é uma alegoria sobre a vida humana, né, falando daquela, para buscar o Senhor nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias. Aí fala dos guardas da casa, que são os braços, né? Fala do ouvido, fala do olho que enfraquece, do paladar, e fala de um vaso que cai na cisterna e quebra a roldana, ou seja, não volta mais, que é a morte. Além dessa citação, temos outras passagens das Escrituras que tratam da brevidade da vida humana. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Sem Deus não há esperança inclusive do porvir. E os nossos dias são como sombra. É só perguntar a uma pessoa mais velha, né? Eu estou com 53 anos e consigo lembrar de coisas que eu fazia quando eu tinha 2 anos de idade. E quando a gente está novo, parece que o tempo, existe um tempo muito grande para frente, mas o tempo que passa não é contado. Então, você, no final das contas, para você ter uma ideia, de Jesus Cristo até hoje, que são 2000 anos, se você colocar e ouve velhos que viveram 100 anos, que nasceu quando o outro morreu, foram 20 pessoas só. 20 pessoas, de Jesus até hoje, pessoas que nasceram, morreram com 100 anos, e nasceu outra pessoa e viveu 100 anos. E o tempo passa, ou seja, se 2000 anos passam assim, com 20 pessoas de 100 anos, imagina uma vida de 70, ou de 80, ou mesmo de 100 anos, que é muito difícil uma pessoa chegar a 100 anos. Então, a nossa vida é como uma sombra, é como uma nuvem. No outro lugar vai dizer assim, como uma nuvem que passa, e está passando. E o tempo perdido é um tempo que não se recupera mais. Então, se você tem que fazer o curso, se você tem que fazer o curso de teologia, se você tem que fazer musicalização com o Guilherme, se você tem que aprender teclado, se você tem que voltar para a sua vocação que está parada, o Senhor tem uma obra na minha vida, mas eu estou um pouco parado. Parado por causa de quê? Por causa disso, por causa daquilo. Não pare. Porque meu marido desviou e eu desanimei. A minha mulher desviou e eu desanimei, porque os meus filhos estão dando muito problema. Se você for olhar problema na vida, você não faz nada, você fica prostrado, depressivo e morre. Porque todo que quer viver fielmente com Jesus tem tribulação. Então você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, na graça do Senhor, se revestir do Senhor, orar, conversar com o Senhor.
Se as pessoas do seu lado não mudarem, você muda, você fica mais forte, você começa a fazer as coisas na força do Senhor, porque o contato com Deus é individual. Eu não posso esperar o outro ficar forte para eu me fortalecer. A minha felicidade não pode ficar na mão do outro, o meu ministério não pode ficar na mão do outro. E o diabo vai fazer exatamente isso. Ele vai trabalhar para que você se enfraqueça, para que você não faça, para que você abandone. Ele vai trabalhar na vida de quem dá lugar. Se na sua casa alguém lá dá lugar e o diabo sabe que ele vai perturbar você, ele então vai pegar essa pessoa mais fraca. Tinha um missionário, aliás, é o pioneiro da obra onde eu comecei, homem de Deus, e ele dizia que o diabo é como um porco num chiqueiro de bambu. Ele vai todo dia, ele bate o focinho em todos os bambus, procurando o que estiver mais fraco e fragilizando, inclusive, o bambu. Aquele que estiver mais fraco, ele rompe e sai. No caso, ele entra, não é? Se a pessoa der lugar. Entra na família, entra na vida da pessoa. Para possuir a pessoa? Não, para oprimir a pessoa, para tentar a pessoa. Ele vai tentando, ele nos tenta todo dia. O diabo nos tenta todo dia. E você sabe disso. Aonde que ele tenta? Aonde o bambu da sua vida é mais fraco, ele te tenta, para ver se você vai ceder. E se você ceder, você começa a se enfraquecer por ali, a sua consciência começa a ficar pesada, e aí você começa a ser prejudicado, a ter um certo desânimo nas coisas que você precisa realizar, que você precisa fazer para Deus. E o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. Inclusive, matar ministério, roubar ministério, destruir ministério. E você tem um ministério secular e você tem um ministério espiritual, porque você agora é espiritual. Então, é necessário a gente estar atento e se fortalecer no Senhor para fazer a obra do Senhor. No Salmo 39, de 4 a 6, diz assim: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Quer ver uma coisa interessante? Eu tenho 53 anos. Então, 52, vou fazer 53 de novembro. Eu já estou contando 53, porque eu sou ansioso, um pouco ansioso. Então, 53 anos. Estou não. Esse é só o tempo de crente. Diminuir, pois é. O homem não tem muito medo da idade. Mas se eu for fazer uma compra de uma casa para 25 anos, né, um financiamento, olha aí, vai dar 78. Então eu tenho que pensar 2 vezes já, eu, novo e bonito como estou, não é, pastor? Não é, tio? Você pode falar. Então, nem vende. Ah, não vende, não? Ah, então, tá vendo? Eu tenho que comprar mais depressa, tem que ter mais dinheiro. Diz ela que eles lá não vendem, quer dizer, eles já contaram os meus dias. Então, ensina-me a contar os meus dias de tal forma que eu alcance um coração sábio. É o que diz o salmista. Aqui, né, a medida dos meus dias. Os meus dias estão medidos como a palmos, mas não são palmos que eu medi, quem me dera que eu pudesse. Ah, teve um irmão meu, aliás, tem esse irmão, né? Agora ele até mudou um pouco de vida, ainda não é evangélico. Eu aconselhava ele sempre, ele era usuário de droga e etc. E ele falava assim: Rafael, fica tranquilo que eu sou 4 anos e meio mais novo do que você. Então, depois que você morreu, eu ainda vivo 4 anos e meio. Eu falei: desse jeito não vai não, meu filho. Se você está pensando nisso aí, você toma cuidado, porque a vida não é, porque a pessoa não sabe contar os dias. A pessoa acha que pode fazer qualquer coisa com o seu corpo, que ele vai viver aquela mesma quantidade de tempo, ou pelo menos a média. A média é a média.
de 78 anos para a mulher, porque tem mulher que vive 110 e tem mulher que morre bebê. Então, a média é uma média, sim, uma média de todas as mulheres de um certo período, inclusive as crianças que morrem. Pode falar, Biju. Eu disse isso. O homem é 72, a mulher é 78 aqui no Brasil. Pois é. Mas, de qualquer forma, enfraquecer os olhos, enfraquecer o paladar, e é isso que a Bíblia diz, né? Enfraquecer o ouvido. Então, você vai se enfraquecendo, indo para a morada de todos os homens. Você vai caminhando. Não é verdade? Então, a partir de 40 anos, você vai lá no médico, só aumenta o grau do seu óculos. Vai aumentando o grau. Você vai perdendo a visão. Quem já tem problema. Tem gente que tem um olho igual ao de Moisés, 120 anos, e o olho dele estava do mesmo jeito. Mas aonde você é fraco, com a idade vai se enfraquecendo. Você tem que saber disso, ao mesmo tempo, experiência, sabedoria e conhecimento se adquire, se busca. E aí você vai buscando e vai fazendo um trabalho mais qualificado. Tem pessoas que estão aposentando e morrendo. Eu tenho um vizinho que ele está literalmente morrendo. Tem 1 ano que ele aposentou-se, jogando dama e ali parado, pelo menos andava para ir para o trabalho, porque ele não tinha carro, agora a pessoa está parada, estacionada, esperando a morte chegar. Isso não pode acontecer com o Filho de Deus, isso não pode acontecer com o crente. Você tem que levantar e andar, e se você não precisar de ganhar dinheiro nenhum, você pode fazer uma obra grande social, apoiar, ir nos lugares onde se ajuda pessoas, se trabalham por pessoas da sua especialidade. As escolas estão precisando, por exemplo, de carpinteiros. Aí, mas lá tem a prefeitura, não tem, os armários estão tudo avacalhados, tudo quebrado, e você chega lá, é carteira. Aí você, isso eu não vou fazer porque o prefeito não faz. Você não vai fazer, o prefeito não faz, o menino machuca lá, cai, ou vai estudar em pé. E você pode fazer, não fica olhando muito essa cartesianamente, matematicamente, essas funções, porque as funções, nada funciona perfeitamente. A única lei que funciona é a lei do amor. Essa é a lei que funciona. Tiago 4, 3 a 14. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor, que aparece por um pouco e depois se desvanece. Naquela época as pessoas viviam 40 anos, viviam 50 anos, muitas pessoas, guerreiros, saíam para a guerra e não voltavam mais. Tinha guerra, todo ano tinha guerra. Davi era um homem que saía para a guerra. Tem um texto na Bíblia que diz assim, e naquela época do ano em que os reis saíam para a guerra, e lá ficava um monte de pai de família, um monte de pessoas, aí eles sabiam dizer realmente que a vida é um vapor. E existe hoje uma guerra contra as doenças, e muitos estão perdendo esta guerra. E aí a gente fica sabendo de notícias de gente que morreu disso. É uma guerra também, e ninguém sabe quem será o próximo. É uma fila, existe uma fila, né? E ninguém quer cortar essa fila. Você já viu? Quem quer cortar a fila da morte? Muitas pessoas não querem. Pode ser um ou outro que está depressivo, ou que está doido para encontrar com Jesus, que quer passar na frente. Ninguém corta essa fila. Se você puder pôr alguém na sua frente e passar mais para trás, não é assim? Mas a fila é aquele lugar, mas não pode. Cada um está no seu lugar. Pois é. Então, cada um fica ali naquele lugar. Pode ir, por favor. O tempo e os talentos. Pode continuar. O tempo e os talentos são vasos que cabem mais talentos
ou menos talentos, mas não se preocupe com isso, que na realidade, quem tem muitos talentos, os tem mais fracos. E quem tem um talento só, tem um talento forte, um talento mais robusto. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a outro 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade. E seguiu a viagem. Então, esse Senhor que dá talento. Talento é uma quantidade de dinheiro. É como se um pai de família falasse para 3 filhos dele, olha, eu vou te dar 500 mil reais, porque você tem condição de trabalhar nesse setor aqui de livraria, e esse setor é muito caro. O outro, ele fala, eu vou te dar 300 mil, porque você vai trabalhar com ouro, sei lá. E o outro vai dar 100 mil, que vai colocar uma coisa de reciclagem bastante grande para ele trabalhar. Cada um segundo a sua vocação, cada um segundo a sua capacidade de trabalhar e a necessidade que ele tem daquele talento. Alguém fica pensando que isso aqui é injusto. Não é injusto. Você não pode colocar 500 mil reais na mão de um filho seu, que você sabe que ele só tem capacidade para trabalhar com 100, que ele vai jogar os outros 400 fora. E Deus é justo, Ele sabe colocar, Ele sabe quem pode mexer, trabalhar com ouro, quem pode trabalhar com prata, quem pode trabalhar com bronze, quem pode trabalhar com ferro e quem pode trabalhar com pedra. O importante é você fazer a obra de Deus em amor. Não importa se a sua vocação foi vir aqui todo dia limpar o chão desta igreja. Eu até gostaria que fosse a minha. Eu gostaria que a minha vocação fosse vir aqui uma vez por semana e limpar a igreja toda e não fazer o que eu faço. Porque é muito menos responsabilidade. Você limpa, ficou limpinho, você vai embora para cá. Graças a Deus, cumpri o meu papel. Agora, trabalhar com almas, né? Aconselhar pessoas, a palavra de Deus, passar a palavra de Deus, os valores eternos, a responsabilidade que existe é muito maior. O trabalho braçal é muito melhor. Você quer ver uma coisa que eu prefiro? Eu prefiro guardar um caminhão de areia no carrinho de mão do que fazer uma pregação. E me sinto mais cansado depois da pregação, depois eu guardo areia lá em casa de vez em quando. Pois é, o pastor Wagner já prefere fazer a pregação. Eu prefiro guardar um caminhão de areia. Que você sua, toma aquele banho, né? Vai descansar, já fez o seu papel, guardou a areia. A pregação não tem uma alma ali que você pode ganhá-la ou perdê-la, se você estiver mais na unção do Espírito Santo ou menos na unção do Espírito Santo. Se você estiver melhor com Deus e suportado um monte de sapo que veio para você engolir durante o dia, para você ficar bem espiritualmente, a responsabilidade é muito maior. Mas Deus deu esses talentos a variadas pessoas e também não tem jeito. Se Ele me colocou para ensinar a palavra, ou aqui ou lá no instituto, eu preciso fazer isso com alegria. Então não tem, por que Deus, eu conheço cristão, que Deus deu a ele um dom, ele disse para Deus, o Senhor, não gosto desse dom, toma de volta. E ele não está trabalhando e está resistindo ao Espírito Santo e não aceita o dom que Deus deu. E também não sei se ele queria outro ou qual que seria o outro. Como é que essa pessoa vai chegar depois diante de Deus? Qual é o seu dom? Qual é a coisa que você tem inclinação para fazer na obra de Deus? E por que você não faz? Ou por que você está fazendo e está tendo sucesso? Depende da sua iniciativa. A oração é importante. Ele diz, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Inclusive a tentação de não fazer. O ócio é o pai de todos os vícios. A tentação de não fazer. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Então, se eu sei fazer o bem, eu preciso de me robustecer no Senhor para que eu faça o bem. Eu preciso de, como? Orar. Quanto mais você ora, mais parecido com Deus você fica. Você fica parecido com as pessoas com quem você tem contato. Se você começar a ouvir muito um artista, você vai ficar parecido com ele, porque você está recebendo a mensagem dele.
E assim gerações foram influenciadas por pessoas. Pode mudar, irmão, por favor. O tempo e os talentos ainda. O que receberam 5 talentos saiu e negociou e ganhou mais 5. E o que recebeu 1, que seria os 100 mil reais, é muito dinheiro. Talento é medido em ouro, em prata. Ele teria que negociar com alegria. Se você brigar com Deus, quem que vai te salvar? Se você brigar com o Espírito Santo, você briga com as pessoas, vai lá e pede perdão. Mas se você brigar com o Espírito Santo, quem vai te ungir, quem vai te abençoar para você fazer qualquer coisa na vida espiritual? Eu não quero. Desse jeito eu não quero. Fulano olhou para mim com a cara fechada, brigou comigo. Às vezes a gente fica com raiva mesmo. Fica com raiva um dia, uma semana. O ideal é que fosse um dia só. A Bíblia diz que não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas volta, suporta, fica mais um pouco e continua. Se a obra de Deus, às vezes a pessoa é usada pelo diabo para tirar você daquele lugar que você está. E muitas pessoas pararam. Negar um talento é brigar com o Espírito Santo. Um talento espiritual é resistir ao Espírito Santo. E resistir ao Espírito Santo é uma das coisas mais duras que existe no mundo. Resistir ao Espírito Santo, porque ele que te usa. Se você resiste a ele, como é que ele vai usar você para outras coisas? Já que o que ele quer que você faça, você não está fazendo. Então, se você tem um talento, você precisa de orar e levar esse talento adiante. Ah, mas tem muita luta. E quem falou que não existe luta? E quem falou que não haveria luta? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, foi o que Jesus disse. Então, não tem como viver sem aflição. Não tem como viver sem aflição. Se você quiser construir. Agora, se você quiser ficar parado ou destruir, mesmo assim haverá aflição no momento. Então, você desvia de muitas. Desvia de muitas, como o próprio diabo está desviando até o momento de ser lançado no lago de fogo. Pode voltar mais um pouquinho, deixa eu ver se tem alguma coisa para dizer. Ah, sim, o que receberam, eu tenho que dizer do que escondeu o talento, que eu não coloquei o versículo. Então, o que recebeu 2 também multiplicou. E aí o Senhor diz, bem está, servo bom e fiel, venha para o reino que eu te tenho preparado. O que recebeu 1, mas que podia também ser o que recebeu 5. Podia ser, essa ordem aí não tem problema. Jesus poderia ter colocado exatamente o que recebeu 5, ter escondido 5 talentos na terra. Eu acho que não coloquei. Vai para frente um pouquinho aí, irmão. Não coloquei. Pode voltar. Então, esse talento que é escondido num buraco, né, no terreiro, ele fica ali para nada. Deus é vida, Ele quer multiplicação. Ele diz assim, eu sou um excelente cantor. Você canta? Não canto. Então, para que serve você ser um excelente cantor? Antes você fosse outra coisa e fizesse, não é? Eu sou um excelente pregador, mas você prega para alguém? Não prego, não. Ah, eu parei porque meu pastor me aborreceu. Tem 15 anos que um pastor fez um negócio terrível comigo, ou um irmão da igreja, ou meu pai, ou minha mãe, muita gente aí com espinho, tá, mas isso não serve de desculpa diante de Deus, que alguém fez alguma coisa com você, não serve de desculpa, porque a sua relação é uma relação vertical com Deus, não tem interferência de gente que está na mesma altura, não, todo mundo está na mesma altura, um fica cutucando o outro, impressionantemente, para perturbar o outro, às vezes, em algumas situações, mas a sua relação é vertical. Ele disse, mas o que tem? Fui eu que coloquei ele lá, deixei ele lá te perturbar, para ver se você era crente mesmo ou se você não era. Aí você vai descobrir isso na eternidade. É na eternidade que você vai descobrir que você não fez o que deveria fazer. É um horário meio ruim, hein? Sabe por quê? Porque ele diz que aquele que pegou o talento e enterrou é para ser jogado nas trevas exteriores. Leia lá. Volta aqui, por favor, irmão. Mateus 25,
Leia lá a parábola, que o que enterrou o talento foi jogado nas trevas exteriores. É um similar, as trevas exteriores é para longe da presença de Deus, é o inferno. Então, pessoas talentosas vão para o inferno. Por quê? Porque enterraram o seu talento na terra, ao invés de multiplicá-lo para a glória de Deus. Já pensou se todos nós conseguíssemos pensar assim? E já pensou se a igreja grande como ela é no Brasil e no mundo, cada crente começasse a florir e a dar fruto para a glória de Deus dentro da sua vocação? Você já pensou o que essa igreja ia virar? E não ficasse um brigando com o outro, criando confusão e se espetando, como se a igreja fosse só para aqui, horizontal. Deus não aceita esse tipo de desculpa. A sua relação com Deus, por isso que na oração é que se resolve isso, porque a relação é vertical. Ele vai dizer, faça isso, faça aquilo outro. Você abre a Bíblia fala com você. Vem uma pessoa e fala misteriosamente com você, do nada, um mendigo. Fala um versículo para você e é a resposta de Deus para você daquele dia, a respeito daquilo que você está orando. E você começa a usar o seu talento. Pode passar agora. O bom uso do tempo. Continue, por favor. Efésios 15, 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveita bem o tempo. As pessoas dizem que eu sou muito disciplinado com o tempo. Eu acho que sou um pouco, deveria ser mais. Você pode fazer uma agenda para o seu dia. Faça uma agenda, não precisa de se apertar, não precisa de ser aquela agenda que você tem que levantar 4h30 da manhã e tomar um banho frio, não. Não precisa. Mas se você tivesse resistência para tal, deveria ser. Mas não precisa, Deus não é tão exigente assim, não. A hora que você acorda, normalmente, às vezes você vai para o trabalho. Quem trabalha e estuda, fica com essa agenda um pouquinho prejudicada. Mas quem já não trabalha, ou quem já não estuda, tem um tempo à noite para organizar, dá para cuidar de você, dá para cuidar dos seus, é só organizar, é só não perder tempo. Dormindo 8 horas por noite, ninguém precisa de dormir mais. Você pode dar uma cochiladinha de 20 minutos, 30 minutos depois do almoço, mas se tiver esse tempo, mas dá para organizar o tempo e fazer um monte de coisas, porque o que vai restar é você e Deus. O resto, tudo que você fizer, vai ficar por aí. Tudo que você fizer. Ser sábio no uso do tempo é aproveitá-lo com coisas que, de fato, contribuem para o bom equilíbrio da vida em todos os seus aspectos. Aí, a sua vida física, a sua vida emocional, a sua vida intelectual, esteja sempre lendo um bom livro, inclusive a Bíblia. A sua vida vocacional, a sua vida social e a sua vida vocacional, falei, espiritual, física, emocional, vocacional, social e intelectual. Esses 6 pontos aí, se você pegar e desenvolver bem, saúde física, saúde emocional, busque ajuda se você não tiver, saúde espiritual é a sua relação com Deus forte, obedecendo a Deus, saúde social, conviver bem com as pessoas, e lutar por isso, para conviver bem. Intelectual, crescer sempre, estudando sempre. Vocacional, fazer aquilo para o que você veio fazer na terra. Ninguém veio à terra para não fazer nada. Pode mudar, por favor? Devemos dar primazia a Deus e às realidades eternas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Nos versos citados, nós temos que a busca ao Senhor deve acontecer no tempo presente, que logo passará. Outra coisa que eu sempre estou dizendo e que é importante para nós. Você tem o presente. O futuro não te pertence. Eu, por exemplo, posso ser a primeira pessoa dessa congregação a morrer, na hora que eu sair daqui, para não falar ninguém, outra pessoa, para não assustar ninguém. Então, o que eu tenho é um presente. O presente é o presente de Deus,
é o favor de Deus na sua vida. O futuro pertence a Deus. E o passado deve ser um aprendizado, só aprendizado. Você não deve guardar rancor, mágoa, tristeza, vingança, sentimento de vingança, nada. O passado é um aprendizado. E quem foi ferido, mais ferido, é às vezes a pessoa que tem mais condição de ajudar o outro naquela área. Ninguém consegue conversar com um estuprado igual uma pessoa que foi estuprada. Ninguém. Ninguém consegue conversar com uma pessoa que foi espancada como uma pessoa que foi espancado. Não tem, foi espancada. Não tem. Então, se você não sofreu, dê glória a Deus e vai fazer a sua vocação. Agora, se você sofreu, você tem tudo que o outro que não sofreu tem, e ainda tem o sofrimento que vai servir de experiência para você adiante. Então, ninguém passou pela vida incólume. Eu não posso ficar mergulhado no meu passado. Não posso, senão eu perco o presente e perco o futuro. Não posso ficar mergulhado no futuro, senão eu fico ansioso, não vivo o presente. A característica do ansioso é viver no futuro. Eu preciso fazer cada coisa no seu lugar. Se eu estivesse aqui agora pensando no almoço, que vai ser daqui a pouco, ou no café da tarde, que inclusive vou tomar com um amigo, eu não poderia ensinar para vocês, porque eu ficaria perturbado, sem concentração. Eu preciso de viver o momento presente, o momento da vida presente. Agora é hora da escola dominical. Quem está descansado, está em casa deitado, ele está perdendo o seu tempo. Tempo de aprendizado. Ah, mas eu já sei demais, então vai dar aula. Tem gente que já sabe muito, então virou professor. Procura uma classe para dar aula. Quem acha que precisa de estar aprendendo, renovando, porque tem outras frentes de trabalho durante a semana, vem para a escola dominical. Ah, mas eu não quero dar aula e nem quero nada, não quer nada. Estão entendendo? É apenas um exemplo. Tudo tem o seu tempo determinado. Devemos separar um tempo para cada tarefa. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado. A hora de abraçar e a hora de afastar-se de abraçar. A hora de construir e a hora de quebrar. A hora de comer e a hora de fazer jejum, ou de ficar triste e não comer. A hora de estudar e a hora de trabalhar, a hora de orar. Tudo tem um tempo. E o dia dá para você fazer muitas coisas, além daquelas coisas que a gente faz dia sim, dia não. A hora de cuidar do corpo, e a hora de cuidar da alma, e a hora de cuidar do espírito, e a hora para cuidar da família, a hora para visitar a mãe, a hora para visitar o irmão, a hora para vir à igreja. Tudo tem um tempo. Mas como eu vou organizar esse tempo? Como que eu vou fazer para ser disciplinado? Então, tem algumas coisas que ajudam. A Guarda Mirim me ajudou bastante a organizar. Mas você pode começar a ser motivado, você pode ser convencido, persuadido por uma palavra como essa, de começar a organizar o seu tempo. Ah, mas eu queria ficar mais à vontade. À vontade para quê? Ah, porque para ficar à vontade. Mas você é um soldado e uma soldado de Deus, não é? Nós somos soldados, nós somos sacerdotes, nós somos pessoas que fazem parte de um batalhão e nós não podemos simplesmente sair do exército. Deus conta com você, Ele te deu um tempo, quer que você use, te deu um talento, quer que você use, nós estamos indo encontrar com Ele. Estão entendendo? Então, eu não posso fraquejar e ser um soldado desarrumado que sai sem colocar as botas. Ah, hoje eu vou sair para a guerra de chinelo. Não pode. Tem que colocar, tudo tem uma função. A armadura da fé, a esperança, a fé, a justiça, a palavra de Deus, a oração.
tudo tem uma função no reino. E é preciso que nós nos entreguemos a essas funções. Grande parte da população não sabe como usar bem o tempo. Para quem não sabe como organizar o tempo, listar tarefas importantes da vida e separar um tempo próprio para cada uma delas é o primeiro passo. Vamos ver uma lista prática para o uso do tempo. Pode passar. Número 1, ajudando vocês. Isso aqui eu aprendi com 13 anos de idade. Priorize diariamente o tempo para meditação bíblica e oração, visando o seu fortalecimento espiritual. Ah, mas eu só tenho 10 minutos. Ore 5 e leia a Bíblia 5. Mas eu só tenho 2 minutos. Ore 1 e leia a Bíblia 1. É assim. Eu tenho 1 hora, então você pode ler a Bíblia meia hora e você pode orar meia hora. Está vendo que não é difícil? Será que tem uma pessoa que não tem 2 minutos para Deus? Só que tem que olhar o relógio. Tem que colocar o relógio. Em alguns momentos, pô-lo para despertar. Priorizar. Aliste ou liste. Não gostei dessa palavra, mas deixei que o irmão colocou. Mas é uma palavra que existe. Aliste os dias e horários de cultos de sua congregação, procurando participar do máximo possível. O máximo possível. O dia que eu posso é um dia na segunda, o outro na terça, o outro na quarta, porque eu trabalho 6 dias e folgo 1. Não tem problema. O problema é na sua folga ficar em casa. Nem estou falando isso para vocês, porque vocês estão aqui, mas para vocês ajudarem outras pessoas, e esse slide vai ficar disponível ali de graça. Liste as tarefas que se referem à realização da obra de Deus, tais como evangelização, visitação. Defina dia e hora para realizar tais atividades. Aqui mais o obreiro. Mas quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta, não é? Como disse Moisés, e fosse obreiro. Então, organize esse tempo. É domingo, de 3 às 5 da tarde. Que maravilha que você vai fazer. Você vai visitar de domingo de 3 às 5, ou de 3 às 4, ou de 3 às 6, e de lá já vai vir para o culto. Tem que organizar. Faça o roteiro de suas atividades seculares diárias, trabalho, estudo, descanso, etc. Busque organizar o tempo para cada uma delas. Organizando agora que você está estudando e trabalhando, ou ainda está trabalhando, quando você aposentar, você já terá esse controle, essa capacidade de controlar, e vai poder render muito para Deus. Não vá para casa comer gordura e açúcar, porque você vai morrer. Continue, por favor. Estabeleça o tempo para lazer e cuidados com o corpo, entendendo a importância da saúde mental e física. É preciso ter cuidado do corpo. Eu faço 15 minutos de exercício físico todo dia antes de deitar. Eu tenho facilidade porque já sei fazer sozinho. Mas se a pessoa não tem, aprenda e depois continue fazendo sozinho. A diferença é assim, você chega no pé do morro para visitar uma alma lá em cima, que precisa de aceitar Jesus, está na hora da morte. Você, eu não subo esse morro, não. Aí a alma vai para o inferno, porque o seu corpo não sobe o morro. Isso pode acontecer. Não aguenta subir o morro. Se você estivesse cuidando, você conseguia subir e salvar a alma. É um exemplo. Evite o desperdício de tempo. Cuidado com o exagero do entretenimento. Por exemplo, muitas pessoas perdem horas de sono noturno, resultando em estresse emocional. É o WhatsApp, a rede social, gente velha, irmãos, obreiro que já fez teologia, estava na rede social a noite inteira, no outro dia não tem disposição para nada, aí fica na rede social, quando não acontece coisas ainda piores, que a pessoa vai, mexe daqui, mexe dali, recebe mensagem, vai para toda hora aparece assim, solteiros na sua cidade, queres conhecer? Você quer conhecer o solteiro? Aí a pessoa vai lá, eu quero conhecer o solteiro. Para que você já é casado? Para que você está querendo conhecer solteiro? Não é? Para esse tipo de coisa. Aí a pessoa abre e dali ele já está lá dentro do inferno, às vezes. Conclusão. Hoje terminou em cima. Precisamos fazer uma avaliação pessoal bem criteriosa sobre as atividades que cercam a nossa vida, priorizando as tarefas espirituais, pois são elas que dão base sólida para a boa aplicação do tempo
a ser dispensado as outras tarefas. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, corra. Eu dou graças a Deus porque eu passei a adolescência sem nenhum tostão no bolso. Eu tocava na banda da prefeitura Ilse Minas, que era a banda da Guarda Mirim. Eles me deram uma bolsa no São Francisco e só. A gente recebia lá R$50 por mês. Eu lanchava no São Francisco à noite um biscoito de amendoim, uma paçoca. Esse era 15 centavos. Era o que eu tinha. E vivi feliz a adolescência toda, porque recebíamos palestras, religiosos iam lá falar para a gente, jogava futebol, lutava boxe, tomavam de vez em quando uma vitamina lá, porque em casa a coisa era precária, mas consegui passar a adolescência sem nenhum tostão no bolso e feliz. Então, dinheiro não traz a felicidade. O que traz a felicidade é você priorizar as coisas boas na sua vida e pregando o Evangelho. Com 20 anos já era obreiro, já era missionário lá em Cachoeira Escura, né? Porque o meu pastor era ótimo para fazer isso, que ele era sossegado, pesava 140 quilos, então a gente era a frente missionária dele. Volte aqui na conclusão. Sim, pode ir. Quero desafiá-lo a definir prioridades em sua vida, listá-las e realizá-las para que sua vida se torne uma vida mais útil e mais abundante para Deus, para você mesmo e para o próximo, lembrando que o tempo está passando. Vamos orar, irmãos? O tempo está passando. Não haverá desculpa. Deus te deu tempo, como esse pai de família deu o dinheiro para os filhos, ou para o seu servo, e mandou o seu servo, falou, cuida de uma empresa, faça alguma coisa. Ah, não, eu vou preferir ficar ali na vendinha do lado, tomando uma cachaçinha, porque esse senhor é muito duro, e se eu perder esse dinheiro negociando, ele vai cobrar. Não vai cobrar. Se você perder o dinheiro negociando, ele te dá outro. Aleluia! Ele te dá outro talento se você perder ele negociando. Só que você não vai perdê-lo negociando, porque ele tem cuidado de você. Você não vai perder o dinheiro negociando, porque você vai orar e você vai estar conversando com ele, e ele é melhor em economia, melhor em matemática, melhor em tudo que você puder imaginar, é o Espírito Santo. É só você ter contato com ele. Nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e pedimos, Senhor, que cada irmão que está aqui, cada irmã nesta manhã, possa ter essa consciência do tempo e do talento, e que possa, Senhor, buscar em Ti a direção, para organizar esse tempo que está passando, e que já passou tanto para muitos, que perderam uma grande quantidade de tempo, que poderia ter usado para si próprio, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional, para a sua saúde espiritual, e também para a Tua obra, ó Deus, e a Tua obra entre os homens, para abençoar pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a não jogar, a ser desperdiçadores de tempo, a jogar o nosso tempo fora, mas que neste tempo nós possamos ir acumulando riquezas eternais, riquezas espirituais, valores que são bons para o Senhor, valores que serão contados naquele dia, que nós vamos encontrar contigo, para prestar conta de tudo que fizemos por intermédio do corpo, em nome de Jesus, amém. Aleluias. Pode sentar, queridos. Nós aprendemos então hoje sobre a mordomia do tempo e reforçamos isso aí. Aprenda a programar o seu tempo, sua vida, né? Enquanto nós estamos agora em agosto, nós já estamos trabalhando a agenda da Igreja Batista Shalom do ano de 2016. Olha aqui, ó. 2015 já acabou, irmãos.
está acabando. Então, nós já estamos trabalhando a agenda de 2016. Ah, pastor, mas será que dá tempo? Ontem eu estava agendando com a Rosaura um dia para ela pregar, né? Ela falou assim, mas será que Jesus não vai voltar até lá, não? Ó, se Jesus voltar até lá, você está dispensada da sua agenda, não tem problema, não. Mas se ele não voltar, nós temos uma agenda. E assim, todos os departamentos da igreja já receberam para começar a trabalhar a agenda do ano que vem, das igrejas Batista Shalom, e daqui a pouco eu vou começar a trabalhar o programa de agenda do programa Vida e Paz. Nós temos uma agenda do programa Vida e Paz, olha, essa agenda do programa Vida e Paz, todos os dias, quem vai falar no programa e qual tema que vai falar. Até dezembro desse ano eu já tenho. Vou trabalhar do ano que vem, né? Nós vamos trabalhar a agenda do ano que vem. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque você direciona a sua vida. Se você vai aposentar ano que vem, o meu tio que vai aposentar ano que vem, se aposentar ano que vem, já faça uma agenda. O que eu vou fazer? Vou trabalhar com o quê? Eu vou envolver o meu tempo em quê? Se não tiver nada para fazer, pode nos procurar, que nós vamos arrumar alguma coisa para você fazer. Não fique parado, não fique sem fazer nada. Se a pessoa, mesmo aposentado, eu acho que você tem o direito de não ter um horário fixo, né? Não precisa ter que acordar cedo de novo, começar toda a luta, mas também não pode ficar parado demais, senão as juntas começam a enferrujar. Então, vamos movimentar, vamos trabalhar. E outra coisa, a própria dona de casa também pode programar o seu dia, suas atividades. Por exemplo, a gente sabe que segunda-feira é um dia difícil para a mulher, né? A casa amanhece bagunçada, do fim de semana, quer colocar as coisas em ordem. Agende o seu dia na segunda, para você trabalhar o que tiver de trabalhar até as 2h da tarde. Quando for 2h30, você já está saindo para quê? Para vir para o culto tarde da bênção, que é o culto da união feminina. Você pode programar isso. Ah, pastor, mas aí eu não dei conta ainda. Não, você agenda um pouco de serviço antes e depois que você voltar do culto, você termina. Os homens agendem a segunda-feira à noite para o culto Palavra de Fé. Então, é só você programar. Se você programar, vai dar certo. Tem que agendar, né? Faz uma agenda, faz um planejamento do seu tempo e de quanto tempo você vai gastar com Deus. Qual o tempo que você tem gastado com Deus? No seu dia a dia. Agende. Olha, eu vou gastar 15 minutos com a leitura da Bíblia todos os dias em oração. 15 minutos. Você vai perceber que é um bom tempo, é muito tempo. Depois você pode até aumentar, mas agende esse tempo. Vou gastar esse tempo. Eu vou estudar a Bíblia, eu vou fazer isso. Ou então, programe-se, né? Eu quero servir melhor ao Senhor. Nós temos um curso de capacitação teológica, só uma vez na semana você pode estudar a Bíblia. Então, é só fazer o planejamento, né? Dedicar ao Senhor. Tem pessoas aí que eu estou dizendo, olha, eu quero só metade do seu tempo. Só metade do tempo que você gasta para ganhar dinheiro, eu quero que você gaste também servindo ao Senhor. Falei isso com a Rose, né? A Rose Malaquias. Uma vez eu desafiei ela, ela é muito inteligente, ela vende qualquer coisa. Que você dá na mão dela, ela vende, né? Vendia consórcio. Quem vende consórcio, vende qualquer coisa. Ela vendia o consórcio. Falei, ó, Rose, usa só metade do seu talento na obra do Senhor, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E a coisa deu certo, irmãos. Hoje ela está usando
todo o seu tempo. Ela largou tudo e está dedicando 100% à obra do Senhor. Lá em Timóteo. Deus está usando a vida dela. Que maravilha, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Na realidade, nós muitas vezes esquecemos que Jesus está voltando à igreja. Nós, cristãos, esquecemos que Jesus está voltando. Estamos muito preocupados em ganhar, adquirir, acumular. Esse tem sido o nosso alvo e o alvo de muitos cristãos, muitos evangélicos. Ganhar, adquirir, comprar. E eu vejo isso aí como um processo natural na vida do cristão. À medida que você se dedica ao Senhor e é fiel ao Senhor, Ele se encarrega de te abençoar naquilo que você precisa. Não precisa apavorar. Então, muitas vezes, hoje, o cristão se preocupa muito com o que ele vai ganhar em termos financeiros. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em se dedicar ao Senhor. Tá bom? Eu quero convidar a turma. Qual classe que é essa? Pré-adolescentes. Só meninos e meninas bonitas, né? Quero convidá-los. Vai ficar daqui mesmo ou vai subir? Vamos subir. Quer o microfone? Segundelli. Paz do Senhor, igreja. Irmãos, hoje a apresentação dos meninos aí de 11 e 12, os pré-adolescentes da nossa igreja, eu gostaria muito que os irmãos lembrassem do departamento infantil nas suas orações, porque nós precisamos cuidar da vida espiritual dos nossos filhos e crianças, né? E hoje nós vamos apresentar um versículo, que Deus possa estar abençoando e colocando, que eles possam colocar em prática, não só eles, mas como toda a igreja. Amém? Vamos lá, gente. 1, 2, 3. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Amém. Vai cantar também? Vai cantar? Não, né? Eu me senti bem nessa turma, né, irmãos? Aí, quase da mesma idade. Segundelli, né? Sargento Segundelli, membro da Igreja Batista Shalom. Cadê o sargento? Ah, está ali, ó. Está servindo ao Senhor Jesus, né? Então, dedique seu tempo ao Senhor Jesus também. Você pode fazer alguma coisa, né? Vamos orar. Irmã Mônica, hoje é dia das primícias. O irmão Ivani está aqui. Você entende sobre as primícias? Como funciona? Você traz a sua doação, entrega ali para a diaconia. A diaconia faz cesta básica e forma as cestas básicas e nós damos para alguns irmãos que necessitam. Pastor, você pode perguntar, nessa igreja ninguém precisa de cesta básica. Não é verdade. Nessa igreja nós socorremos os irmãos com cesta básica, sim. Quando você não traz, quando não há doação, nós compramos cesta básica. E quando nós não precisamos atender os irmãos, nós podemos atender as nossas associações, comunidade terapêutica. E podemos atender também muitos irmãos de fora, que eu às vezes até falo, ó, irmão, você é de qual igreja? Ah, eu sou da igreja tal. Converse com o seu pastor, para que ele possa mobilizar-se e te dar uma cesta básica. Ah, mas já conversei, a igreja lá não tem jeito. Aí, às vezes a gente atende, mas o certo é a igreja socorrer.
Se tiver algum irmão, membro da nossa igreja, que precisa de cesta básica, eu não gostaria que ele estivesse recebendo cesta básica de outra igreja, não. Ele pode vir aqui na igreja dele e buscar a cesta básica. Nós queremos cuidar do irmão. Junto com a cesta básica, nós vamos orar com ele, nós vamos indicá-lo para um trabalho, se ele estiver desempregado, nós vamos socorrê-lo. Então, é isso que é o papel também da igreja, eu vejo como papel da igreja. Então, se é membro da igreja, agora não temos como socorrer o mundo inteiro, se é membro da igreja, anda em dia com a igreja, está disposto a ser orientado pela igreja, porque a Bíblia fala bem claro, se não quer trabalhar, é bom que não coma também. Né? Se a pessoa não quiser trabalhar de jeito nenhum, é bom que não coma. Aí ele pode escolher, mas se tiver membro da igreja, trabalhador, está passando por um momento difícil, nós queremos ajudá-lo, tá bom? Nós vamos ajudá-lo. A irmã Mônica vai falar sobre o seminário, que aqui eu mesmo falo. Seminário de Escola Bíblica Dominical, queridos. Nós vamos fazer agora dia 29 e 30, está chegando, 2 fins de semana, né? 2 final de semana. Você que ainda não fez, eu estou pedindo a toda a liderança, todos os líderes, faça a sua inscrição. O valor da inscrição é R$30, já com o material. Você vai procurar a irmã Mônica e vai fazer a sua inscrição. Líderes, professores de escola bíblica, liderança aí dos grupos de crescimento, diaconia, jovens, adolescentes, todo tipo de EBD, desde o infantil, faça a sua inscrição e participe conosco dia 29 e 30 de agosto. Está chegando, hein? Então, procure a irmã Mônica e faça a sua inscrição. Nós vamos ter uma clínica da alma, que está no boletim de hoje. Clínica da Alma, dia 2 a 4 de outubro. São apenas 100 vagas para todas as igrejas do Batista Shalom. Quem não fez e pretende fazer, procure o pastor Kennedy, reserve já a sua vaga, ou na secretaria da igreja, e faça a Clínica da Alma. É um momento muito bom, principalmente para quem está começando a sua caminhada. Então, na fé cristã, é muito interessante você fazer. Está passando por um momento difícil, né? Então, faça a Clínica da Alma. 2 a 4 de outubro. O pessoal está me mostrando aqui o encontrão de homens e famílias. É o encontrão dos homens, os homens estão organizando, e eles estão dando abertura para você levar toda a sua família. Vai ser no residencial Recanto Verde, um dia, né, com louvor, devocional, dinâmica, brincadeira, palavra de Deus. Muito bom esse local, da irmã Janete, né, nossa irmã Janete. Então, um local muito especial. E você pode também buscar informações ali com o irmão Valdir, o coordenador do trabalho da União Masculina. Procure informações, já reserve, porque também deve ter limitação de número de pessoas, né? Então, procure logo o irmão Valdir e já faça a sua reserva. 24 de outubro, nós estaremos lá, tá bom? Vamos ficar de pé. Bênçãos especiais. Você foi abençoado hoje com uma bênção especial? Você foi abençoado com uma bênção especial? Vem aqui à frente, bênção de aniversário, bênção especial. Quero agradecer ao Senhor. Vem aqui à frente. E vamos agradecer a Deus, né? O Senhor tem nos abençoado, né? Queremos que o Senhor te abençoe, te guarde. Vou pedir à irmã Mônica, ela que foi abençoada,
já vai orar, agradecer a Deus por tamanhas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Santo Deus, nós te adoramos, Senhor, pois Tu és digno de receber do nosso coração toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Senhor, só Tu és Deus. E é um prazer, ó Deus, uma alegria muito grande saber que o Senhor concedeu a cada um de nós a Tua salvação. Senhor, nós que não éramos povo Teu, nós que não conhecíamos o Senhor, estávamos afastados, ó Deus, por causa da nossa desobediência, da maldade, do pecado do nosso coração. Ó Deus, Tu tiveste misericórdia da nossa vida, Tu atentaste para cada um de nós e nos trouxestes, ó Deus, para o Teu aprisco. Papai, muito obrigada. Senhor, nós estamos aqui primeiramente agradecendo ao Senhor pela Tua salvação, pela Tua graça, Senhor, maravilhosa, que não merecíamos, ó Deus, mas que o Senhor teve misericórdia da nossa vida. Senhor, nós Te louvamos pela salvação, pelo que o Senhor já fez em nós, pelo agir do Senhor, ó Deus, a toda manhã, nos dando fôlego de vida, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam cada manhã. Muito obrigada, Deus. E obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor ainda fará, para que o Teu nome seja glorificado, para cumprir a Tua promessa. O Senhor, ó Deus, ainda continuará, Deus, operando maravilhas. Nós já Te agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer. Te agradecemos, ó Deus, pelo amanhã. Te agradecemos porque sabemos que eternamente nós estaremos com o Senhor. Obrigada, Deus, pela vida dos Teus filhos que estão aqui à frente. E reconhece as bênçãos maravilhosas das Tuas mãos. O aniversário, ó Deus, a bênção do casamento, Senhor, da saúde, ó Deus, de salvação de vidas na família. Senhor, nós Te louvamos, abençoa-nos, ó Deus, continua derramando sobre nós a Tua graça, o Teu favor. Muito obrigada por este dia, pelo restante deste dia, por essa semana que o Senhor nos concede. Abençoa a Tua igreja, nós louvamos e reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor te abençoe, te guarde, vá na paz. Convide o irmão aí para você ir almoçar na casa dele, né? Fala, meu irmão, hoje eu vou almoçar na sua casa, né? Faz o convite de Jesus para Zaqueu, né? Vai lá, Deus abençoe, queridos. Vá na paz, o Senhor te deu um dia de vitória.